gente decidiu falar sobre esse tema que um bate-papo, nas conversas assim sobre a crise dos tempos, sobre a questão toda dos efeitos da modernidade, de como, pelo menos assim em termos de nomenclatura, a modernidade, né, ela ainda é o estado atual, né, pelo menos de grande parte do mundo, certo? Toda a influência moderna ela se expandiu ao redor do mundo, e mesmo que em alguns lugares a sua influência ainda seja pífia, ela abrange, né? Então fica difícil você existir no mundo de hoje, mesmo em comunidades muito isoladas, muito aquém do desenvolvimento técnico, etc., que ocorre em grande parte dos países e regiões do mundo. Fica muito difícil você viver hoje em dia sem estar acossado por toda a estrutura daquilo que nós chamamos de mundo moderno, certo? Então não adianta vir com esse papo de pós-modernidade, a época contemporânea. Isso tudo aí são formulações, são nomenclaturas que têm um uso, um intuito assim, muito específico, mas que aqui para o nosso trabalho, aqui para o nosso estudo, para o nosso método, a gente comprime tudo isso na que nós chamamos de era moderna. E é uma era longa, tá? Para mim, a era moderna começa justamente quando o domínio cultural, político, social da Igreja Católica cria suas primeiras rupturas. Então, para mim, eu considero o século XV como as dores do parto da modernidade, o século XVI como o seu nascimento de fato, o século XVII a sua infância, o século XVIII a sua adolescência, o século XIX a sua juventude, o século XX a sua vida adulta, e agora o século XXI o desenvolvimento ainda dessa sua maturação, certo? E chegará um momento, né, não sabemos quando, que essa maturação vai eclodir aí numa forma de ancião, ou seja, a modernidade já vai ser um espaldaios, né, das eras humanas. E sabe-se lá o que vai acontecer. Mas enfim, né, resolvemos falar de terrorismo estético, a arte como um vetor da revolução, porque é algo que ninguém percebe. Geralmente nós somos ensinados a ficar rastreando, procurando e até temendo revoluções políticas, econômicas, sociais, mas essa espécie de revolução, vamos dizer assim, mais interiorizada, mais profunda, né, portanto mais silenciosa e mais eficaz, essa daí a gente despreza praticamente. A gente tende a tratar isso como a progressão natural das modificações do homem, da sociedade, etc, etc. É normal, né? Na época do meu avô era diferente, e a gente era menininha, a gente queria fazer coisinhas que os nossos avós achavam que eram coisinhas ruins, e agora a gente vê que essas coisinhas ruins se normatizaram. Então isso é normal para todos e para tudo. Não, não é normal. Algumas coisas, num sentido geral, sim, atende a essa perspectiva, mas não todas. Você não, né? Existem coisas que são perenes, valores que são perenes. Esses valores e coisas perenes, é disso que nós estamos tratando aqui, que atinge, né, que é atingido pela revolução, certo? E essa revolução, que é silenciosa e eficaz bastante eficaz, é a revolução da estética, certo? O termo estética, ele é bastante controverso, como todo e qualquer termo, né? A palavra vem da palavra grega aesthesis, né, que basicamente significa percepção, sensação, né, sensibilidade, ou seja, é um termo que significa, vamos dizer, aquela camada do homem onde ele entra em contato com o mundo, certo? Então, tudo que você tem de contato com o mundo é um aesthesis, né? É a
forma como você recebe as informações do mundo, certo? Então, na época grega, quando você falava de estética, você não estava falando de uma disciplina filosófica, você não estava falando de um gosto artístico, não, você estava falando do simples fato de você perceber sensivelmente a realidade, certo? E nessa percepção sensível da realidade, o que o homem recebia, o que o homem recebe dessa percepção? Porque isso não é uma coisa só dos gregos, é uma coisa nossa, né? Nós também temos essa dimensão aestética, vamos dizer, aestésica, vamos dizer assim, de receber os dados sensoriais, né? Perceber os senti-los, acumulá-los em memória, etc, etc. O que é percebível nisso, no fim das contas, né? Segundo os gregos? A ordem, né? Um sentido de ordem. Então, o que é colorido você enxerga pelos olhos, você sente pelos olhos, o que é ruído você sente pelos ouvidos, o que é gustativo você sente pelo paladar, etc, etc. Certo? Então, há uma ordenação dentro dessas percepções, dessas sensações, certo? E são sensações que, a princípio, derivam da matéria, do mundo físico. Então, é uma physis, certo? É uma physis que contém um certo equilíbrio de formas, certo? E dentro dessa ordem, desse equilíbrio, dentro da physis, o grego antigo, né, nas suas teorias, na teoria clássica, ele identificava a beleza, certo? Mas a beleza, ela era essa proporção, essa harmonia, esse senso de disposição das partes e tudo mais. Só que era sempre, a beleza era sempre vista como um véu que encobria essa physis, que informava essa physis. Então, a beleza para os gregos, né, era o que? Era algo que você percebia pela aesthesis, certo? Devido a uma certa composição do objeto material. Então, aquele objeto material tinha uma certa composição, um certo equilíbrio de forma, e a nossa percepção, ao tocar aquilo, né, vamos dizer assim, entrar em contato com aquilo, a nossa percepção dava para o nosso intelecto a possibilidade de extrair, né, uma ideia. E essa ideia, ela, segundo Platão, não fazia parte do mundo da física, mas era do mundo superior, de onde elas residiam, etc, etc, etc. E o homem deveria focar nesse mundo, não nesse aqui. Então, assim, de certa forma, senso estético, na época clássica, vamos dizer assim, era você entrar em contato com a physis para você transcender a physis e chegar na metafísis, né? Ou seja, na metafísica, no lugar onde as formas, as ideias residiam e, como um véu, encobriam as realidades materiais e físicas. Claro que com Aristóteles ele avança mais do que Platão nisso, porque ele vai e meio que contradiz essa ideia platônica das formas, das ideias, mostrando que a própria forma e a própria ideia, vamos dizer, a própria beleza, ela está no objeto, ela é inseparável do objeto, ela é distinguível, mas inseparável. Enfim, não vamos entrar nessa discussão agora. Acontece que a noção de estética, ela foi, obviamente, né, devido à difusão cultural, né, que nós recebemos dos gregos, grande parte dessa difusão aqui no mundo ocidental, ela foi se desenvolvendo. Com todas as coisas, esse termo, esse conceito foi se desenvolvendo, certo? Ele foi mesmo, vamos dizer, formulado assim de forma historicamente reconhecível, assim, estabilizado por um tal de um filósofo alemão, se não me engano, Alexander Baumgarten. Não sei se eu falei direito, se não falei também não importa. Alexander Baumgarten. Esse camarada, ele criou, né, vamos dizer assim, ele utilizou o termo estética para definir uma certa ciência do belo. Então ali, né, a fim educacional, etc, etc. Então isso daí surgiu no século XVIII. Mas durante todo esse período intermediário entre o surgimento de uma disciplina chamada estética, que é o que hoje nós nos baseamos quando ouvimos a palavra estética. Quando você vai em algum ambiente e fala assim, nossa, que ambiente agradável, esteticamente agradável, ou seja, existem formas aqui que agradam meus sentidos, ou seja, ou uma comida esteticamente bonita,
ou gustativamente bela, no sentido de agradar ao meu paladar. Tá? Tudo isso daí a gente deriva dessa ideia, né? Tanto grego quanto um pouco mais moderna, né? Mais moderna aí, no surgimento da disciplina estética. Só que tem um porém, né? A gente jamais se pergunta sobre o desenvolvimento que teve da Grécia até essa época moderna da onde o termo se popularizou, certo? E o fato é o seguinte, é que entre o mundo clássico e o mundo moderno existiu o mundo cristão, certo? E se no mundo clássico a estética, né, vamos dizer assim, era uma espécie de harmonia interior, né, tanto do objeto belo quanto da percepção desse objeto belo, a união entre essas duas coisas, a fim de você alcançar ideias, formas, né, conceitos que estão para além do mundo físico, certo? Tudo isso pode ser considerado como uma forma de harmonia interior. Então, da ideia de harmonia interior, do conceito de harmonia interior, quando chega no cristianismo, certo? Isso sofre já uma modificação. Por quê? Porque no cristianismo, embora ele tenha herdado muita coisa do mundo grego, e para o bem, ele foi o quê? Ele foi lapidando esses conceitos, certo? Então, no ambiente cristão, aquilo que nós chamamos de estética hoje, né, embora não fosse um termo que fosse utilizado com tanta frequência, né, talvez a beleza fosse um termo mais, assim, vamos dizer, utilizado pelos artistas ou pelas pessoas em geral. No mundo cristão, existe uma subida de patamar. Por quê? Porque não é mais a ordem, o equilíbrio, a harmonia interior, etc., que é visto como sinônimo, entre aspas, né, muitas aspas, de estética, não, ou de beleza, mas sim a ideia de reflexão da glória divina. Então, ou seja, o que era belo, resumindo aqui rapidamente, o que era belo no universo cristão, ou o que é belo no universo cristão, é a maneira de você refletir na arte, na obra de arte, seja ela de que natureza for, você refletir essa glória divina e não refletir qualidades eternas, ideias eternas, formas eternas, como era para os antigos gregos clássicos. Parece ser, no fundo, a mesma coisa, mas não é, é bem diferente, certo? Então você vê que para o cristão a beleza é sempre o reflexo das virtudes divinas e da sua própria glória, que visa sempre, certo, a penetração no espírito. Os gregos também eram espirituais em certo sentido, claro, mas eles eram mais intelectuais. Então, a função da estética, como o próprio nome diz, uma forma de sensibilidade harmônica, interior, ela visava, de certa forma, um bem intelectual. No mundo cristão, ela visa um bem espiritual. Então não é à toa que a arte cristã, a arte sacra cristã, ela se definia mais pela iconografia do que pelo realismo, vamos dizer assim, das imagens, etc. Certo? As próprias orações, as composições das orações, você vê que, pelo menos no cristianismo dos primeiros 1000 anos, assim, eram orações mais, vamos dizer, que imitavam aquela forma de expressão das próprias escrituras, certo? Tentavam, de certa maneira, elevar o homem para essas realidades que nas escrituras eram colocadas ali de forma bastante alegórica ou bastante simbólica. Então a oração sempre foi meio uma forma simbólica de falar com Deus. E era um meio de arte também,
dentro do universo cristão. Por quê? Porque a arte, né, também é outra palavra controversa, como estética. Porque a arte, no mundo antigo, era todo tipo de talento, todo tipo de habilidade, todo o saber fazer do homem. Qualquer coisa, um sapateiro era um artista, né? Um barbeiro era um artista, era um artífice, era um técnico, né? O grego técnico, ars, na língua latina, etc. Então era um domínio das normas de fazer bem alguma coisa. Certo? Não tinha a ver exatamente com as ideias mais metafísicas que nós temos hoje sobre a arte. A arte é aquele negócio de falar com o espírito, nem algo que toca o espírito, ou seja, na antiguidade a arte não era considerada isso, a arte era considerada uma prática, né? Uma forma, um domínio de uma técnica. Tecne é um domínio de um saber fazer, uma norma de como fazer alguma coisa muito bem. Ou seja, e fazer muito bem é fazer de forma verdadeira, ou seja, de fazer de forma bela. Então, aquele objeto era belo porque ele servia ao seu propósito de maneira perfeita, reta. Ele não tinha apenas um objeto era belo porque ele tinha, né, assim, visualmente ele tinha uma boa aparência. Isso não existia. Essa ideia não existia. O que existia era a ideia de imitar formas da natureza. Basicamente, o que era a arte? Era uma forma de mímese, imitar a natureza. Então, vamos dizer, se você é capaz de sentar numa pedra, você olha para a pedra e fala assim, poxa, já sei, eu vou inventar uma forma de sentar que é melhor ou mais confortável que a pedra. Então, vou lá e faço uma cadeira, faço um estofado bonito, uma poltrona. Então, quer dizer, você, embora tenha melhorado o sentar, né, o ato de sentar, né, aquilo que você fez continua sendo algo artificial, né, produto de uma arte, de uma técnica. Então, toda obra de arte é uma obra de imitação. E por ser imitação, ela sempre é inferior à natureza, porque a natureza é substancialmente o que ela é. A arte não. A arte não é uma substância. O objeto da arte não é uma substância. Ela sempre indica uma substância, mas ela não consegue, o homem não consegue dar a forma substancial a um objeto que ele cria, né, um artefato. Certo? Então, na época clássica, que eles imitavam exatamente, né? O que eles consideravam arte? Tudo aquilo que imitava a natureza por um propósito objetivo, certo? E esse propósito objetivo, ele poderia ou não indicar realidade metafísica, mas esse não era o foco. Esse foco de indicar realidades metafísicas, nas artes em geral, ele começa a ser pronunciado, obviamente, com toda a herança do grego, do clássico, etc., no cristianismo. É no cristianismo que você, além de imitar formas da natureza, nessa mimesis, você começa também a imitar virtudes divinas. Ou seja, quando o cara vai lá e constrói aquela catedral maravilhosa, aquelas catedrais góticas, etc., ele está imitando só formas da natureza, ou seja, tem uma gruta, então eu, em vez de eu rezar a missa na gruta, eu vou rezar a missa dentro de uma catedral, mais bonito, mais perfeito, né, mais luminoso, mais adequado. Não é só isso, certo? O sujeito, ele que criou as catedrais, ou as pessoas que criaram as catedrais, eles visavam algo além. Eles visavam o quê? Virtudes divinas. Então aquela catedral, ela expressa valores divinos, valores metafísicos, estão além da natureza. Certo? Então, assim, no geral, o escopo é o seguinte: a estética, ou a arte, a estética, a arte, a beleza, no mundo clássico, era percepção intelectual. Certo? No mundo cristão, ela é apreensão de virtudes divinas.
E durante todo esse tempo foi assim. A arte não era um entretenimento, não era uma coisa econômica, não era uma coisa econômica, não era uma expressão pessoal, certo? Era um caminho, era um tipo de ascensão, era uma forma do próprio artista e de quem utilizava aquele objeto, fruto da arte daquele artista, contemplasse coisas que estavam para além da física, para além da natureza, pela imitação da natureza e pela imitação, né, no caso dos clássicos, né, no componente clássico, e imitação das virtudes divinas, como no componente cristão. Então era pura descoberta e não criação. Era a forma como eu descobri expressões dessas realidades, certo? Em total obediência. Obediência às formas, aos símbolos, a obediência ao à própria estrutura da realidade, a própria eternidade, certo? Então, eu precisei falar isso tudo, por quê? Porque dessa participação no inteligível, né, que visava finalidades mais nobres, né, ou seja, você entender a natureza como algo ordenado, como algo que tem um logos, e a partir da contemplação desse logos você chegar a conhecimentos interiores, espirituais mais nobres, mais profundos, certo? Disso daí, que foi amplificado no cristianismo para você obter virtudes que são virtudes divinas, não são virtudes do homem, são virtudes divinas, são conhecimentos divinos, são inserções do homem, da alma humana, num ambiente divino que foi aberto para nós através do Cristo. Isso tudo mudou. Foi rompido. E foi rompido quando? Nós acreditamos que começou essa ruptura justamente naquilo que nós falamos, né, que é o nascimento, né, do mundo moderno, né, que é a renascença. Então ali houve um deslocamento imperceptível, bastante sutil, onde mudou o eixo, né, o eixo da civilização, o eixo das aspirações humanas passaram de ser as realidades divinas para as realidades humanas, certo? Então o homem ali começa a se tornar o centro de tudo, certo? Tudo, a vida do próprio homem, a civilização, a sociedade, a própria arte, tudo começa a girar em torno do homem, certo? Inclusive é verdade. Você vê que artistas como o Da Vinci, o próprio Michelangelo mesmo pintando lá aquelas Capela Sistina e tudo mais, você vê a evidência que eles dão no corpo humano, ou seja, na forma humana, certo? Que até então atende, né, o corpo humano, a forma humana, ele atende a todo um simbolismo da forma divina, do ser divino, de Deus. O homem ele tem esse formato porque esse é o formato mais adequado que Deus encontrou para uma criatura animal, irracional e dotada de capacidade espiritual refletisse a sua imagem e sua semelhança. Certo? E no Renascimento isso começa a bulir, ou seja, começa a enxergar o corpo humano mais sob o seu aspecto natural, o seu aspecto de physis, do que sob o seu aspecto sobrenatural, o seu aspecto de reflexo, que é aquela coisa que eu falei lá no início, a ideia de ser um reflexo, certo? Você refletir, como é que se diz, realidades que estão para além da realidade puramente sensível, ou seja, puramente estética, certo? Assim, por quê? Porque a beleza, ela aponta para o alto, ela te leva a ver a coisa para o alto. Essa é a possibilidade da beleza, certo? E não se fechar, né, sobre a manifestação dessa beleza na forma física. Então é na Renascença que começa
a se deixar, a perder essa reflexão. Nós não estamos mais as coisas aqui, o corpo humano já não reflete mais o ser divino. O corpo humano, ele em si mesmo, fechado em si mesmo, ele é uma beleza. Certo? E é aí que nós começamos a nos curvar somente e sobretudo ao sensível. Certo? Então, tem a substituição do eixo de Deus para o homem, a proporção humana como uma medida do cosmos, né? A visão assim meio davintiana, né? Aquele homem vitruviano, que assim, ó, o homem ele reflete a medida do cosmos, ou seja, o cosmos todo é construído a partir do corpo humano, né? E um passo adiante a própria divinização deste corpo humano. Você vê nas pinturas bastante assim, belas e tudo mais, mas já insere esse elemento sensualista, que é a Capela Sistina, que você vê Deus, toda aquela glória, toda aquela coisa do homem, do corpo humano, aquele fascínio pelo corpo humano, que já deixou de ser símbolo. Por quê? Porque você está se deleitando na observação desse corpo e não dos significados que ele tem. Certo? E é nesse momento que o mundo passa a ser visto a partir do olhar humano individual, ou seja, o individualismo. Então, com o tempo, né, você vê que na Renascença, ali a ideia de arte que a gente conhece hoje, é ali que nasce. Essa nova ideia de arte. Não a arte, como eu disse anteriormente, qualquer tipo de imitação da natureza para fins objetivos, certo? Ou para fins até especulativos ou contemplativos, porque você pode contemplar num sapato que o sujeito criou uma virtude divina, uma qualidade divina, que é isso que as coisas são, todas as coisas, inclusive as imitações que o homem faz na natureza também tem essa capacidade, esse potencial. E você vê que ali na Renascença começa a arte ser tratada como um objeto de luxo, um objeto de estratificação intelectual e também social. O artista começa a ganhar um glamour que anteriormente não existia, porque anteriormente ele era só um obediente feitor, né, da vontade divina, expressando através da reflexão das qualidades divinas nos objetos, né, toda a glória de Deus, ou todo o mundo das formas, etc. Não, agora o artista começa a ser o centro das atenções e sua obra, a quintessência da criação. Certo? Não é à toa que passa a existir, logo após o Renascimento, já um pouco durante ele, o estilo barroco. Que o estilo barroco ele já é uma espécie de arte onde o foco já não é mais exatamente o símbolo, mas o psicológico. Certo? Então ali no barroco já não existe mais uma ênfase na contemplação, mas no sentimento. Numa espécie de agitação, de inflamação, né? Tanto na expressão da arte barroca, quanto na visualização dessa arte, na apreciação dessa arte. Ali o êxtase parece que substitui a verdade. Certo? Então, assim, a experiência do sagrado na arte barroca já vai deixando de ser objetiva, no sentido máximo, e vai se tornando psicológica. Tenta atingir o psicológico do homem. Tenta atingir mais o sensível do homem. É uma coisa que aconteceu, não estou falando mal de barroco, eu não sou nem um crítico de arte, eu não sou nem um especialista na história da arte, mas isso é um fato. Certo? Ali na Renascença e com o barroquismo chegando, né, se amplificando, começa a erotização da cultura, segundo Eugene Michael Jones. Não só no sentido carnal, vamos dizer assim, mas no sentido da submissão da alma aos impulsos internos da physis humana,
da natureza humana, dos impulsos internos. Ou seja, o movimento agora já não é mais do físico, da natureza, para o metafísico, ou seja, para o inteligível ou para o divino. Agora parece que você está saindo do inteligível e do divino e jogando a correnteza, né, o fluxo das percepções humanas, das intelecções humanas, para dentro do psicológico do sujeito, os impulsos psicológicos do sujeito. Então há aí uma intensificação do sentimental, do emocional, né, do êxtase, do movimento, certo? Isso no barroco. Então, assim, sentir o sagrado passa a ser melhor do que contemplá-lo. Então, isso é um passo para a experiência religiosa começar a se tornar mais subjetiva, mais sensorial, inclusive mais emocionalmente manipulável. Certo? Então, nós vemos toda uma mudança, um choque, uma diferenciação da concepção de estética e da concepção de arte ali, já na Renascença, no barroquismo. Isso vai se transfigurando, né? Você vê que deixa-se de usar a arte iconográfica bastante e começa a utilizar uma arte mais realista, mais no sentido de demonstrar e de demonstração de técnica, de apuração, de tecnicidade na pintura, nas esculturas, etc, etc. Mesmo que nos gregos existisse isso daí, mas isso aí começa a ser a ênfase na feitura da arte renascentista. E lógico que poucos séculos precisaram se passar até que chegasse, né, um momento em que a arte perdesse todo e qualquer pudor metafísico, que é justamente no iluminismo, onde o foco, né, o foco estético está no seu valor instrumental. O que nós podemos fazer, né, se antes assim, o foco era psicológico, né, assim, então quer dizer, a estética ela serve a um fim psicológico, agora ela serve a um fim instrumental. O que nós podemos fazer com ela? Certo? Porque agora a gente não quer mais elevar as coisas, não usar a estética ou a arte para elevar o ser humano. A gente quer convencer ele de algo. A gente quer moldá-lo. Então, a arte, no período iluminista, século XVI, século XVII, ela começa a se tornar instrumento de ideias. E, em seguida, instrumento de ideologias. Ou seja, instrumento de revolução. Então é no iluminismo que todo o capital de mudança da arte, da estética, de senso, de desenvolvimento, de tudo isso, escapando das formas clássicas, escapando das formas cristãs, vão se condensar em manipulação psicológica, né? Manipulação no sentido amplo da palavra, não no sentido apenas negativo, nos dois sentidos, tanto positivo como negativo, de manipular emoções, de causar emoções psicológicas e em seguida, instrumentalização revolucionária ou ideológica. Você vê que na Revolução Francesa as imagens sagradas, a primeira coisa que eles fazem lá, as imagens sagradas são destruídas, abolidas, substituídas por símbolos o quê? Abstratos. Símbolos abstratos da razão, ou seja, a razão, mesmo que use ali uma mulher que simboliza a razão, a estátua dela, quer dizer, o que ela significa? Já significa coisas, vamos dizer, o próprio instrumento que você utiliza para chegar nessas verdades, que é a sua razão, ele se torna matéria de culto. Então aí já não é mudança estética, simplesmente. Já é substituição antropológica e espiritual, já é uma mudança radical nesse sentido. Certo? Então é no iluminismo que a arte passa a servir como repositório de ideias, para ideias políticas.
certo? E propaganda filosófica. Então é ali que a alegoria substitui o símbolo, certo? Já começa a dar ênfase maior no sentido da alegoria, porque o símbolo ele é diferente, porque o símbolo ele revela algo para a pessoa, a alegoria ela visa explicar. Ela tem um papel mais, vamos dizer, de manual do que de uma coisa mais como símbolo, uma coisa mais de intuição. Então, a arte, a estética, o senso dessas coisas se torna ferramenta de engenharia social, tão logo ele passa pelo seu, que ele mude o foco nas formas ou nas virtudes divinas para o foco psicológico do homem, e em seguida o foco instrumental, que é o próprio rudimento da destruição do senso de sacralidade. Só que não para por aí. Depois que a humanidade, pelo menos ocidental, né, onde tudo isso daí surgiu e tudo isso aí cresceu, se expandiu pelos quatro cantos do globo redondo que nós temos aí. Isso não parou por aí. No século XIX, esse processo que visava mexer com o psicológico do homem, depois instrumentalizar o homem através da inserção, através do uso da estética, das formas da beleza e da arte, etc. Depois disso, a coisa interioriza, ou seja, o indivíduo já tem tudo o que é possível para ele não mais ligar para o mundo. Até porque o mundo foi se enfeiando, né? No século XIX o mundo estava bem cinza e esfumaçado. Então ele fala assim, não consigo mais olhar para o mundo. Cadê a natureza? Não tem mais natureza, só vejo fábrica. Então eu vou olhar para dentro de mim mesmo, vou olhar para mim mesmo. O que ele vê? Ele vê tudo que tem de pior. Angústia, confusão, fragmentos e desejos. Então o que o sujeito faz? Eu vou me expressar. Eu vou pintar um quadro. Eu vou escrever uma música. Vou compor uma sinfonia. Vou confessar esse meu estado de coisas através da arte. Só que é uma confissão sem redenção. Porque vai se tornar uma exaltação do eu sofredor. Vai se colocar a emoção acima da verdade. Então, da psicologia para a instrumentalização, nós passamos à emocionalização da arte e da estética. E é justamente quando isso acontece, é justamente quando a disciplina estética, em filosofia, em arte, nessa coisa do culto ao belo através do trabalho do esteta, vamos dizer assim, é quando isso passou a existir, que veio logo em seguida esse foco emocional, a emoção acima da verdade. Ou seja, toda a estética que nós conhecemos aqui como conceito, que eu estou tentando aqui recuar no passado para a gente tentar ter uma visão mais global da coisa, mais ampla, e não só para esse extrato pequenininho de 2, 3 séculos, é isso daí que molda a nossa percepção estética hoje. Nossos limites de entender o que é a beleza, etc., se dá por causa disso daí. Porque em certo momento criou-se a figura do esteta, ou seja, do especialista no belo. Só que esse belo tem que falar com o emocional do homem. E claro, instrumentalizá-lo dentro de uma linha, de uma engenharia qualquer que estão criando, e que visa carregar o homem para uma certa direção. Então é no século XIX que vem aquelas grandes correntes, realismo, naturalismo, a redução do homem ao biológico e social, ou seja, mostrar isto do homem. Certo? Então a arte começa a ser, de uma certa forma, um espelho da decadência do homem. Começa pelo menos a mostrar
o que é o homem do século XIX? E ele começa a refletir toda a história humana a partir disso. Você vê que é nesse século que vem as grandes ideologias, comunismo, certo? Depois de uma experiência terrível de industrialização e tudo mais que a Europa estava passando, vem as consequências disso, porque o homem está, o seu senso da verdade, o seu senso da beleza, o seu senso estético, a sua imunidade contra o mal está lá embaixo. Então, a interiorização e fragmentação do homem ocorre nesse momento. Então, é onde a arte começa a se tornar um domínio autônomo, diferente, né? Diferente, se destacando de outros domínios, diferentes do homem antigo, diferente do homem cristão, da era cristã. Certo? Você vê que é nessa época também que eles criam a máquina fotográfica. Olha só, tudo se alinha. Né? Na fotografia que a imagem perde a sua função simbólica de forma derradeira, porque esse é um tipo de golpe técnico que visa a mera captura da aparência, não é o trabalho técnico do fotógrafo, é o trabalho do esteta que quer capturar uma aparência pensando que está imitando a natureza, mas na verdade não está, ele está capturando algo que já está lá. Por mais que ele tenha todo o trabalho de produzir o ambiente, de pegar o ângulo, assim, eu não estou espizinhando o trabalho, a arte do fotógrafo, não, mas só estou mostrando que a coisa é em relação a isso tudo que nós dizemos anteriormente. Certo? E a questão toda do terrorismo estético que nós sofremos hoje, ela depende de tudo isso. Ela depende dessa mudança, certo? De foco. Então, se antes, no mundo clássico, existia um foco no físico, para que o homem tivesse uma percepção intelectual, a percepção pegasse o mundo natural e compreendesse coisas sobrenaturais ou coisas metafísicas, pegasse o mundo físico como a escada para o mundo metafísico. E no mundo cristão, você pegar as próprias noções metafísicas dos clássicos e através da revelação de Deus no mundo natural, que é Cristo e seus milagres e sua vida, etc, você aprendesse, né, que a verdadeira beleza está nas virtudes divinas que são derramadas no homem através de Cristo. Disso você saiu para uma espécie de experiência autônoma. Uma experiência autônoma que começa pela psicologização da estética, da beleza, da arte, da sua instrumentalização e depois do excesso de emotividade, de emoção que chegou aí no século XIX. E quando chega no século XX, já tem um estado de coisas para alguém, um grupo ou forças históricas trabalharem na seguinte ideia: olha, existe aqui uma ruptura e ela é explícita. Certo? Então vamos dar aso à coisa. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos deformar a arte. A arte agora vai ser uma forma de deformar, de destruição. Certo? Então não existe mais verdade. Tudo é permitido. Não existe mais forma, essência. Só existe liberdade. Que no fundo é a pura dissolução. É o homem que não está satisfeito. Certo? Então ele precisa da arte como uma forma de arma contra aquilo que o oprime. E o que o oprime é o quê? É o belo. É a beleza que ele não compreende mais, o sentido. A própria percepção humana, ou seja, a própria natureza. Então, a arte no século XX,
depois dessa passagem dos séculos, ela vai se tornando uma forma de corrupção. Um programa de corrupção, porque é financiado por grandes, vamos dizer, benfeitores assim, da arte, que querem que o sujeito avance cada vez mais nessa ruptura, nessa disrupção. Por quê? Porque precisamos de originalidade, coisas novas, diferentes. Isso dá dinheiro. É isso que chama atenção. É isso que é chique. Isso que é luxuoso. Certo? Então o caótico deixa de ser evitado e passa a ser promovido. Quanto mais chocante o método do artista, melhor. Você vê que isso se estende não só para as artes, assim, pintura, escultura, música, etc., mas vai para a mídia, né? Cinema, indústria cultural, Hollywood, novelas da Globo, que não serve só para contar histórias, serve para criar realidades, mundos na cabeça do cidadão. Mundos que passam a seguinte mensagem: o vício é normal, ou seja, essa ruptura, essa corrupção promovida pelas artes é normal. O caos é belo. O homem precisa se reconfigurar, sair dos esquemas antigos. Então aí já tem uma guerra cultural, uma guerra sobre a imaginação do homem. Certo? Uma guerra travada por, assim, começada por vanguardistas artísticos, vamos dizer assim, que negam a própria realidade como algo inteligível. Certo? Então nós vivemos a época da normalização do vício, a dissolução da ordem moral, da erotização da própria percepção, tudo isso daí calculado, né? A princípio não foi assim, né? Não é uma engenharia, que começou como uma engenharia, não, começou como pequenos desvios, acúmulos de experiências, vamos dizer, corruptoras, até chegar no estado onde mentes fabulosas puderam olhar e falar: olha, nós temos um estado aqui que dá para a gente controlar as coisas e levar para uma certa direção com maior facilidade. Né? Podemos agora dominar o imaginário coletivo, reprogramar emocionalmente as massas. E aí é onde a cultura começa a se tornar o campo principal da guerra revolucionária. Então, o que eu estou chamando de terrorismo estético não é somente uma metáfora, é uma estratégia. Uma estratégia para destruir o senso de beleza, para dissolver o senso de verdade e reorganizar a alma humana a partir do caos que se apoderou dela. Então, veja bem, antes de você destruir um império, uma civilização, uma cultura, é preciso você destruir a capacidade das pessoas perceberem a realidade. Antes de corromper leis, cenários políticos, você precisa corromper os olhos das pessoas, a maneira como elas enxergam as coisas. Então as pessoas não podem mais enxergar e reconhecer o que é elevado, o que é superior. Então, quando isso acontece, o homem já não distingue mais entre o que é o belo e o horrendo, o verdadeiro do falso, nem mesmo o que está acima do que está abaixo. Então quer dizer que a revolução já venceu, nós vivemos um estado revolucionário mundial. Porque, como eu disse, isso está espalhado aos 4 cantos do mundo. Certos lugares menos, mas esses lugares estão abrangidos pelos outros. Certo? Então é a revolução do quê? É a revolução que visa transformar o ser humano, mudar a natureza, a essência do ser humano, escravizá-lo. Está entendendo? Então, vamos definir aqui o que é o terrorismo estético, segundo a nossa visão. Terrorismo estético é o uso sistemático da arte para destruir a percepção do belo, dissolver a ordem simbólica e, claro, reconfigurar a sensibilidade humana em direção ao caos. Cada vez mais caos, cada vez mais relativismo, ruptura com transcendente. Tirar o homem do estado contemplativo e jogar ele só num estado de consumição de produtos, de outras artes, de si mesmo. Né?
num estado onde o homem não entende nada e nem se entende, apenas reage. O homem não transcende, apenas se dissolve como um fluido, se perde na imensidão das massas. Então, é uma forma de moldar a percepção, o desejo e a alma. A revolução estética precede todas as outras formas de revolução, porque só começaram as revoluções modernas depois que o senso estético foi alterado por uma psicologização da beleza e das artes, até a sua instrumentalização e depois esse estado revolucionário que lida com as emoções terríveis do homem, certo? Ou das suas emoções mais burguesas, né? Porque afinal de contas tudo isso daí são revoluções burguesas. É isso, tudo que é no mundo burguês. Tanto o capitalista quanto o comunista. É tudo um bando de burguês safado. Sem vergonha. Fica cada um achando que é o dono da verdade. Então, antes de destruir instituições, os caras têm que destruir o seu olhar. Então, é o seu olhar que eles querem. É a sua imaginação. É a sua alma. Não é o seu dinheiro. Não é o seu voto. Não é sequer suas partes íntimas aí. É isso. Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta para concluir. Então vamos dar continuidade aqui para a gente concluir a aula. Então vamos falar aqui no fechamento sobre a beleza enquanto forma de subversão, certo? Essa forma de elevação, né? Sobreversão, subversão. Recentemente, um autor que eu respeito muito, que eu gosto muito, é o Gene Michael Jones, bastante aí crucificado aí pelo establishment acadêmico, etc., pela mídia e tudo mais. Um cara excluído, né? Por dizer a verdade. Ele recentemente lançou uma obra chamada The Dangers of Beauty, Os Perigos da Beleza. Eu ainda não li a obra, só li trechos da obra, resenhas, comentários do próprio Eugene Michael Jones em podcasts, em entrevistas, etc. Mas o que deu para capturar ali foi o suficiente para entender a questão. Claro que não substitui a leitura do livro, que é um livro ainda que eu vou dar um jeito de conseguir, mas já dá uma noção suficiente. Certo? E o que ele diz ali? Ele diz que existe uma verdade que foi esquecida e nós precisamos restaurá-la. Qual é essa verdade? É que a beleza não é apenas um adorno, vamos dizer assim, supérfluo, né, da realidade. Não é só um luxo de estetas, né? Mas a beleza é a própria inteligibilidade tornada sensível. Ou seja, a beleza é a forma sensível da verdade. Em outras palavras, a beleza não é só aquilo que agrada nossos olhos, nosso paladar, nosso tato. É aquilo que revela a verdade. Ela não nasce da gente. São nós que produzimos a beleza. Porque ela nos precede. Ela nos forma. E até mesmo nos julga. Então a beleza é algo extrínseco ao homem. É algo do qual o homem foi feito. E ao romper com essa tradição, com essa visão, com essa concepção, a modernidade não apenas alterou a arte, a forma como se vê a arte, e transformou ela num domínio exclusivista, num domínio apartado de outros domínios, num domínio, né, próprio. Ela alterou o próprio homem. Se não alterou sua essência, alterou sua funcionabilidade. Entendeu? Então é nesse ponto que essa tese aí do Eugene Michael Jones se mostra fecundo aqui na nossa ideia de terrorismo estético. Certo? Por quê? Porque o drama central da arte, pelo menos a arte ocidental, ela vai residir, né,
nesse conflito entre mimes, ou seja, imitação, né, reflexão do ato divino na natureza, a imitação desse ato, e a concupiscência. Ou seja, aquele desejo interno do homem que quer se arvorar, quer se ramificar na realidade como se fosse senhor dela. Então é uma disputa, né, é um conflito entre a participação na ordem da realidade e a distorção pelo desejo. Então o estágio atual da nossa degeneração, vamos dizer assim, humana, não é somente uma questão de perda de critérios estéticos, é algo pior, é algo sistemático, deliberado. É uma forma de violência simbólica, certo? Contra quem? Contra o homem? Sim, mas contra a própria estrutura do ser. É uma forma de contravenção. Entendeu? Porque o que antes era considerado desordem, agora se tornou um método. O que era desvio se tornou uma norma. Certo? E o feio está reivindicando o estatuto de belo. Então não é uma questão de as coisas mudaram, agora as coisas são diferentes. Não, é uma questão de existem coisas perenes que não mudam. E quando o homem muda, ele se ferra. E é precisamente aqui, nesse ponto, que a ideia de terrorismo estético é importante. Por quê? Porque não é uma questão de mau gosto. Ah, estou aqui como um esteta dizendo que é um mau gosto, né? Oh, tem coisas que são belas, que ninguém vê que é bela, coisa burguesa, coisa, né? Não. Certo? É a questão do regime de produção simbólica no qual nós vivemos. Que tem uma finalidade específica, que é romper a ligação entre aquele triunvirato que deveria reger o homem, que é beleza, verdade e bem. Certo? Então, beleza, verdade e bem tem que ser substituído por uma nova lógica, que é a lógica da autorreferência egóica. Ou seja, meu ego é a autorreferência. Então, eu digo que é beleza, eu digo que é verdade, e eu digo que é bom, que é bem. No caso do artista, ele deixou de ser mediador para se tornar o protagonista. Certo? Não quer imitar mais o real, quer se impor sobre ele, não quer revelar porcaria nenhuma de ordem, de logos, de nada. Ele quer romper e criar ruptura sobre qualquer tipo de ordem ou logos pré-existente a ele. Não quer participar desse logos de maneira nenhuma, mas quer reivindicar a sua autoria, a sua interioridade, né? O seu princípio criador soberano. Então qualquer obra de arte, ou qualquer obra artística, qualquer coisa, qualquer ação do homem, no sentido de criar bens objetivos na realidade, deixa de ser janela e passa a ser espelho. Certo? Não do mundo, mas do próprio ego de quem está no processo. Então essa transformação, claro que não vai, né, ela é universal, ela não vai só ser uma transformação do artista. Ela também vai transformar o público correspondente, certo? O espectador, o consumidor de arte, etc. E também vai ser reconfigurado. Ele também se reconfigurou. Deixou de ser alguém que contempla para se tornar alguém que projeta. Ou seja, ele vai pegar ele vai consumir a arte ou as formas de expressão da beleza, da suposta beleza, e vai utilizar isso não para subir a dimensões mais sutis da realidade, capturar ali formas ou ideias como os clássicos, ou virtudes divinas como o mundo cristão. Mas ele vai querer se projetar naquela arte, ele vai querer se encontrar ao, né, bebericar ou ao degustar aquela obra de arte. Então essa tal experiência estética vai deixar de ser receptiva para ser ativa ou narcisística, porque a obra não precisa dizer mais nada de verdadeiro. Basta ela servir como uma superfície
onde tipo, o sujeito vai se reconhecer, se afirmar, se validar. E isso daí é o que eu chamo de cárcere antiestético. Por quê? Porque ele cria uma dupla clausura. A clausura do artista, fechado na sua própria subjetividade, é a clausura do público, ou do apreciador, ou do esteta, que está fechado na sua própria autoimagem. Nos dois casos a realidade está fora. Não existe realidade. Certo? E é nesse terreno, nesse cenário, que o terrorismo estético opera como pedagogia de inversão. Certo? Então é uma pedagogia que não educa porcaria nenhuma, não educa o olhar, né? Não faz o olhar reconhecer a ordem que existe na realidade, mas ele está educando para treinar o olhar no sentido de tolerar as deformações e tratá-las como normalidade. Certo? Dessensibilizando a alma, em vez de elevá-la, certo? E induzindo a uma saturação dos sentidos e da própria psicologia, que impede a contemplação. E, obviamente, para que isso tudo ocorra, é exigido uma coisa prévia. O que é exigido? Submissão. Você vê que é uma espécie de slam da estética, né? Toda essa conjuntura. Mas, enfim, como todo regime simbólico, vamos dizer assim, isso tudo depende de uma espécie de consenso, certo? Então você vê que questionar as artes que são fabricadas hoje em dia, dizer que elas são feias, horrendas, que elas não são arte, certo? Isso daí se torna quase um ato de heresia cultural, né? Então é uma heresiarca, né? Então toda crítica estética tem um mecanismo de neutralização da acusação moral. Então, na medida que você fala que isso é mal, isso é ruim para o homem, já havia uma acusação contra você. Por quê? Porque eles vão dizer, o problema não é a obra, o problema é o seu olhar que ousa recusá-la em seu valor intrínseco. Eis o esteta. É isso que ele diz pra gente. Porque o indivíduo não acredita mais que existe uma ordem, um valor moral, porque ele vive dessa ruptura da ordem do valor moral. Certo? A ruptura estética jamais é neutra, ela é moral. Em última instância, espiritual. Se a beleza é a forma visível da verdade, a forma sensível da verdade, então a sua destruição sistemática não é inocente. Ela é moralmente culpável. Por 3 razões. Primeiro, porque ela reconfigura a sensibilidade humana para uma forma de sensibilidade abjeta, incapaz de promover ou perceber o valor moral. Segundo, porque recondiciona o desejo, transforma o desejo humano numa espécie de escravo das tendências, vamos dizer, físicas e infrafísicas, certo? E não deixa esse desejo alcançar as realidades metafísicas e espirituais. Em terceiro lugar, que reprograma a própria percepção, ou seja, é a falta de percepção correta que desmonta o desejo correto e destrói a sensibilidade humana. O homem deixa de reconhecer aquilo que é digno de ser amado, cultuado, né? Sacralizado, e o resultado não é uma mera crise de arte, é a crise da própria realidade vivida, a crise humana, antropológica, espiritual. A visão que o homem tem do mundo vai ficando opaca, fragmentada, incoerente. Não porque eles atingiram a essência do homem que eles não podem atingir. Somente Deus tem acesso à essência do homem. E essa é uma essência imutável. Porque foi uma criação, uma determinação divina. Mas porque o homem perdeu a capacidade de perceber a ordem que há nisso. Então,
é uma feiura existencial que domina o nosso panorama atual e moderno. E não apenas uma feiura estética, uma feiura moral. E essa é a função mais profunda do que eu chamo de terrorismo estético. Certo? Impedir a recuperação do senso normal de beleza. Porque a beleza por si, isso não pode destruir, mas ele pode destruir as formas de você descobrir isso e recuperar isso em você. E essa é a função principal do terrorismo estético. Atingir a sua alma, o seu olhar, a sua moral, para que você não consiga recuperar a noção clássica, cristã, etc., normal, natural de beleza. Então eles saturam todo o campo simbólico com as suas distorções, com as suas ironias, com as suas aberrações fragmentárias e vão criando uma espécie de ruído permanente que vai inviabilizando o reconhecimento daquilo que é belo, que é verdadeiro, que é bom. Certo? Então isso é a antimímesis, elevada à condição de sistema. Certo? Já que a beleza não é criação arbitrária nossa, é a participação no ser. Por isso ela não pode ser destruída, só pode ser ocultada. Então é um processo de ocultismo que entra em relação direto com aquilo que nós estávamos falando nas outras séries, sobre gnose, sobre ocultismo moderno, etc, etc. A época do obscurantismo na Idade Média é a Idade Moderna. Então cabe a nós não inventar uma nova forma de estética, mas de reaprender a forma estética que sempre guiou a humanidade. Reaprender a ver, a reconhecer, né, as formas, os sentidos possíveis, os símbolos. Né, reaprender a perceber as coisas como elas são, a ordem do mundo, o logos. Né? Enfim, reaprender a contemplar e parar um pouco de consumir besteira. Certo? Então isso eu acho que é o principal contra esse mecanismo, porque foi criado um mecanismo sim, de terrorismo estético. Terrorismo, quando a gente fala terrorismo é uma estratégia de intimidação. Certo? É algo feito para te tornar inseguro, para gerar impacto psicológico e físico nas pessoas, a fim de sempre gerar uma mudança de cunho político ou cultural. Isso é terrorismo. Certo? Que, em última análise, é um ataque ao imaginário, é uma forma de você assustar as pessoas. Então é assustando as pessoas com essa noção abjeta de beleza que eles conseguem, né, ruir as barreiras ontológicas do homem. Nós precisamos criar resistências contra isso. Em primeiro lugar, recusando, né, a deformação como norma. Certo? E ter uma firme disposição para tentar restaurar essa ligação que existe entre ver e compreender, porque nessa era nossa ninguém nem vê nem compreende porcaria nenhuma. Entendeu? Nem sente as coisas corretamente, portanto não vai julgar as coisas corretamente também. Então, gente, essa não é uma questão artística, é uma questão civilizacional e espiritual antropológica. Então, é aquilo. O homem que não consegue mais reconhecer o que é belo, né, sem ser um burguês, um esteta, um idiota qualquer, é um homem que perdeu a capacidade de reconhecer a si mesmo, no fim das contas. Certo? E reconhecer a si mesmo não como um indivíduo isolado, atomístico, mas como uma criatura inserida, né, numa ordem que o transcende. Então, restaurar a percepção da beleza, a intelecção da beleza e a origem da beleza não é um mero luxo esteta. É uma necessidade de sobrevivência espiritual. Porque se você não fizer isso, se você não declarar o que é verdadeiramente belo, e você não corrigir a sua percepção e não se colocar, se impor perante isso, você já foi abduzido para o reino das bestialidades.
Então, gente, o terrorismo estético, ele é algo que é a moldura do nosso mundo moderno. Principalmente o mundo do século XX para cá. Né? Do próprio século XIX para cá você já pode colocar. Que é quando começa um trabalho, basicamente isso se dá no século XX, mas no século XIX já começa a ser percebido pelas elites, pelas sociedades secretas, pelos grandes conglomerados capitalistas. Eles começam a perceber, ó, o ser humano está em frangalhos, é agora que a gente consegue dissolver ainda mais a estrutura civilizacional, certo? Fazer mais contravenções contra a natureza e contra o próprio homem, contra o próprio Deus, certo? E aí está todo o caminho aí, vamos dizer, mais uma dimensão que a gente tem que apostar para a gente escravizar o ser humano e transformá-lo na nossa própria imagem e semelhança, certo? Isso é uma realidade. Então, é isso aí. Espero que tenha ficado compreensível. Até a próxima e valeu!